locais e o número de casos registrados nos arredores. Paulo Roberto Júnior, sobre esse assunto também, sobre os cuidados com para a gente combater a dengue. Nós recebemos hoje a Antônia Galoni, ela que é chefe de divisão da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba. Antônia, bem-vinda. Obrigado por atender o nosso pedido dessa entrevista. Afinal de contas, é importante a gente falar sobre situação da dengue. O Brasil aí já está chegando a um momento de que quase o dobro dos casos do ano passado. Preocupante. E você, em off, já me dizia que o sinal amarelo já está aceso. Está aceso. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos vocês, né? Eu que agradeço o espaço para a gente estar divulgando as informações mesmo para a população, né? É necessário que a população saiba e seja nosso aliado nesse combate à dengue. Agora, claro que a população está alerta, atenta, nós falamos aqui praticamente todos os dias dos cuidados, né, que todos nós em casa devemos tomar com essa preocupação com os criadouros, enfim, não só em casa, no trabalho, enfim, nas escolas. E é muito importante que sempre quando o órgão público, e hoje você representa a prefeitura, também passe mais orientações a respeito desta questão. Nós estamos vivendo uma epidemia já de dengue em alguns estados aqui no Brasil, isso tem assustado muito. Aqui em Sorocaba hoje os números... Nós temos até quinta-feira da semana passada, né, que nós divulgamos os dados semanalmente, nós temos 857 casos confirmados da doença no nosso município, de residentes no nosso município, né, e está concentrado principalmente na região oeste da nossa cidade. Temos focos em todo o município, né, a doença infelizmente já está em todo o município, mas a zona oeste a gente tem percebido uma concentração maior de casos. Né? Não tivemos ainda óbito, que permaneça assim, né? Felizmente não tivemos óbito confirmados no nosso município. E temos feito ações, eu acho que é importante ressaltar isso, né? Quais seriam as ações? O trabalho da prefeitura, ele não para durante todo o ano, né? Nós não paramos de combater dengue o ano todo. Então, tanto a vigilância epidemiológica, através do levantamento dos locais prováveis de infecção, para passar para as zoonoses, para que eles façam a ação de eliminação de criadouros mesmo e orientação da população naquela região, é feito durante todo o ano. É intensificado durante o período de sazonalidade da dengue, então no primeiro semestre nós intensificamos, que é o período que tem maior número de casos. Então, hoje nós estamos com a nebulização em todos os pontos com maior incidência, né, tem focado principalmente nos locais com maior incidência de casos, a nebulização pesada, né, o fumacê, aquela caminhonete que passa com equipamento para estar fazendo nas áreas externas mesmo, na via pública, e ela dispara fumaça em direção aos domicílios. Nós fazemos o monitoramento dos casos junto à unidade básica de saúde para que não haja um agravamento desses casos ou seja detectado com a maior precocidade possível um agravamento para que seja feita o devido manejo clínico, para que não haja uma internação em UTI ou mesmo óbito. Né, nós estamos com, ontem e hoje, nós fizemos a capacitação de 450 servidores, agentes comunitários de saúde, servidores de diversas secretarias e de professores, né, e representantes do Estado, da educação do Estado, para que sejam disseminadores dessas ações no território e nos prédios públicos também, né, que nós temos que fazer essas ações nos nossos prédios públicos também. Nós instauramos a brigada, Brigada Aedes aegypti, para estar fazendo essa vistoria nos prédios públicos e também com as agentes comunitárias de saúde para que elas levem até o território e possam orientar as pessoas a como eliminar os criadouros dentro da própria residência. Os maiores focos são em residências. E é aquele vasinho de planta, que a gente não vê, é a tigela de aguinha do nosso pet, né? Porque o que normalmente a gente faz? A gente pega a água, joga e não higieniza. E não elimina. Se você não passar uma buchinha com detergente ou sabão em pó ali naquele recipiente, não vai eliminar a larva. Então, não é só jogar a água fora, é também fazer o tratamento do recipiente onde está acumulado. Né? Então, a gente tem várias ações dentro das zoonoses e dentro da vigilância epidemiológica, da assistência, né, da atenção básica, e ainda não precisamos dos leitos de urgência, emergência e internação, mas nós temos planos, né, nós temos
uma sala de situação que acontece semanalmente para a gente avaliar como está o cenário epidemiológico, avaliar os serviços, se está tendo alguma sobrecarga, o que a gente tem observado que vai precisar de uma maior atenção durante aquela semana e dispara ações para a semana. Então, no momento, ainda a gente não precisou da urgência e emergência, um leito de observação ou de internação, mas, se for necessário, nós já temos previsão para aumento. Agora, Antônia, com relação ao que se fala do pico, né, dessa questão, dessa contaminação, qual seria a fase que nós estamos passando hoje aqui na nossa região, Sorocaba, em toda a nossa região? Já atingimos um determinado pico? Ainda não? O pior ainda deve chegar, enfim. É assim. Nós estamos com uma curva em ascendência, então os casos eles só estão aumentando, né? A gente não consegue saber quando é o pico exatamente. Normalmente acontece em abril, tá? Mas pode acontecer de antecipar esse pico. A gente vai observando o cenário epidemiológico. Quando chegar em uma descendência, começar a cair essa curva, a gente vai saber quando ocorreu o pico, né? Nós estamos, por enquanto, ainda com uma curva em ascendência de número de casos. Ou seja, temos que redobrar. combater o mosquito, sim. Com certeza. Tá? Então, é realmente uma ação multiplicadora, né? Você que nos ouve, que preste atenção na sua residência, preste atenção no seu trabalho, que cobre, né, o pessoal do seu trabalho, o pessoal da sua família, para que todos juntos, né, é uma força-tarefa para tentar eliminar os criadores, né, Douglas? Exatamente. Antônia, sexta-feira acontece o dia D de mobilização estadual. Isso. O governo do estado faz uma mobilização em todo o território do estado. Como é que Sorocaba vai participar efetivamente desse dia D? Nós recebemos o comunicado hoje, né, do dia D. Normalmente quem starta essas Normalmente situações... acontece no sábado, né? Dessa vez aconteceu numa sexta-feira. Nós já estamos nos reunindo para verificar as ações que vão ser realizadas, né? Nós vamos acionar diversas secretarias, não vai ocorrer somente na saúde, mas já está acontecendo a organização pelo setor de zoonoses. Depois eu posso estar passando mais detalhes para vocês do que vai acontecer no dia, que o representante das zoonoses não pôde estar aqui hoje, mas eu posso estar repassando para vocês para informar os ouvintes. Uma outra questão vice-governador, governador em exercício até então, Felício Ramute, anunciou um repasse de verba para os municípios paulistas para que fizessem esse combate. Você tem conhecimento, Sorocaba já recebeu algum desse repasse? Nós recebemos já um repasse do Estado, né? Nós já estamos utilizando para diversas ações, principalmente das zoonoses, que é o momento aí de combate aos criadouros, né? e ao vetor. Então, a gente já está sendo aplicado no nosso município, sim. Agora, Antônia, com relação às pessoas quando começam a ter os sintomas, são febre, dor de cabeça, enfim, essas pessoas às vezes fazem um medicamento, uma automitigação, enfim, liga para alguém, toma tal coisa, tal, enfim. Quais dicas que você pode passar também a respeito dessa questão? O que deve ser evitado? Ou a pessoa realmente começou a passar mal, está se sentindo mal, deve de fato procurar uma unidade básica de saúde? Enfim, qual seria o procedimento? Hoje, você iniciou sintomas, o ideal é que procure uma unidade de saúde. Não se automedique, procure uma unidade de saúde, porque o médico ele vai poder fazer esse manejo clínico que a gente fala, né? Nós temos junto no município outros vírus circulando. Então, quem vai poder melhor dizer do que se trata é o médico e a melhor conduta para aquele caso. Então, procura a unidade básica de saúde, procura o PH, procura os PAs próprios, né? Procura uma unidade de saúde mais próximo da casa, o médico vai fazer a avaliação, vai coletar os exames necessários, né, conforme a conduta dele. Mas o essencial, principalmente da população, assim, que eles podem fazer sem medo, é se hidratar, né? E não é 1 litro, 2 litros, a gente está falando de 3,5 litros, né? É uma quantidade grande, porque a hidratação, ela contribui aí para, principalmente se houver um agravamento do caso, né? Então, a população, o que ela pode fazer é usar o repelente, se não tiver com sintoma, que contribui bastante para evitar a disseminação da doença, né, e evitar que tenha a doença, e a hidratação em qualquer sintoma. Estou sentindo dor nas articulações, estou sentindo febre, já começa a se hidratar. E procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Quais são, Paulinho, até me perdoe, vou pedir para o Ricardo César colocar na tela, até para auxiliar para quem está acompanhando pelo YouTube, quais são os principais sintomas da dengue? Tem as dores nas articulações, a retroorbital, né, que é aquela dor atrás dos olhos, tem a febre,
Deixa eu só lembrar agora que são bastantes doenças. Ó, tem uma arte de Isso. apoio na tela também, então... Exatamente. Náuseas, vômitos, dor de cabeça atrás dos olhos, as manchas vermelhas, que são na pele mesmo, que pode ser observado. Tem alguns sinais que é importante quem já foi diagnosticado ficar em alerta, porque são sinais de que precisa aí de um cuidado mais específico, né, que é aquela letargia, quando eu fico muito cansado, vômitos constantes. O dia crítico da dengue é entre o dia 3 e o dia 5 de sintoma. Tá? Então, o primeiro dia que eu tive esse sintoma, a gente considera como dia 0. Então, vamos colocar para a população o 4º e o 6º dia, né? Só para entender. Que passa a febre, você passa o período de febre e você acha que você está bem. E aí você volta para a rotina. E você não observa mais os sintomas que você está sentindo. Então, às vezes, você tem vômitos frequentes, você tem uma letargia, uma hipotensão. Então, tem sintomas que a gente fala são sintomas de alerta. Que se quem já foi diagnosticado sentir isso, precisa procurar com urgência um serviço de urgência e emergência. Né? Mas precisa estar atento aos sinais, principalmente em crianças. Né? Porque a criança ela não vai conseguir dizer o que ela está sentindo, né? Então, se tem um quadro de febre, sem causa aparente, de estar procurando a unidade de saúde mais próxima para a conduta. Agora, Antônia, o que leva realmente à complicação de um quadro de dengue? A gente sabe que tem todas essas ações que são tomadas, enfim, os medicamentos, enfim, mas alguns casos se agravam. E aí você consegue nos passar quais seriam os principais motivos? Não tem uma causa específica, assim, para o agravamento da doença de dengue. Ela é uma doença de evolução rápida quando ela agrava. Então, quando você começa a agravar, evolui muito rápido para um quadro grave. Por isso que a gente fala da hidratação, principalmente nos primeiros sintomas. Mas dizer assim, olha, esse caso tem uma gravidade, esse caso vai agravar, a gente não tem como prever. Tem alguns exames para pessoas que são de grupos especiais, que a gente fala, né? O grupo B, comorbidades, ou tem alguma situação específica que precisa acompanhar mais de perto. Então, esses casos, criança menor de 2 anos, idosos, né, acima de 65, pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, eles precisam de um olhar mais atento da unidade de saúde. Tá? Mas dizer assim, olha, causou um agravamento desse caso por uma situação X, a gente não consegue prever. Legal, 18 horas e 24 minutos. Olha, eu encontrei um amigo esse final de semana e ele passou por esse período de dengue. Eu nunca passei por isso, né? Não sei se você já passou. Também não. Mas o cara me disse o seguinte, que se sentiu atropelado, disse que a recuperação foi muito lenta, né? O pessoal fala aí 8, 10, 15 dias, ele ficou quase que um mês completamente estragado, assim, sem, sabe... As dores no corpo, muitas né? dores, mal-estar, demorou para voltar ao eixo, quer dizer, então, por isso que eu insisto aqui, todos nós, cada um de nós, devemos tomar conta de nossas residências, enfim, alertar os amigos, o trabalho, enfim, porque evitando o criador e a prefeitura, o poder público de uma forma geral também, fazendo a parte dela com ações, divulgando, enfim, que é muito importante que isso chegue até a população, que a população tenha toda essa conscientização. Olha, Paulo Roberto, até para a gente ilustrar rapidamente, são 920 mil casos prováveis de dengue desde 1º de janeiro em todo o país. Esses dados de hoje, inclusive do Ministério da Saúde, dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, ou seja, são quase 1 milhão de casos em todo o país. A gente tem cidades aí, citamos essa semana, cidade de Brasília com um número alto, inclusive de mortes, cidade Belo Horizonte Estado de Minas também. Com números altos, próprio Rio de Janeiro, enfim. E nós queremos que esses números, esses dados cheguem a Sorocaba. Os dados aqui da cidade são preocupantes? São preocupantes. São 957 casos confirmados, realmente são preocupantes. Mas para que a gente possa barrar, é preciso, 857 casos. 857 casos. E é preciso que nós todos façamos a nossa parte. Não tenha Com dúvida. certeza. 18 horas e 26 minutos. Antônia Galoni, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Sorocaba, hoje conosco. O tema é o combate à dengue. Antônia, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço.